analisa o cenário de produção de cacau em todo o país? Hoje, a Bahia hoje detém, tem alguns números aqui, mas a Bahia hoje detém uma participação de aproximadamente 75% da produção do Brasil, né? O estado do Pará, que é o segundo estado produtor de cacau do Brasil, hoje detém uma produção em torno de 20% a 22%. E os outros são Espírito Santo e Rondônia. É bem importante focar bem nos principais. O estado do Pará é um estado hoje que tem uma demanda muito grande de semente para plantio de novas áreas de cacau. Realmente é uma coisa impressionante. A gente viaja um pouco no campo e você vê a empolgação dos agricultores, dos colonos, né? Os solos são solos virgens no modo geral, entendeu? Solos que estão aptos a uma boa produtividade. A gente faz um comparativo, você vê uma árvore de cacau com 3 anos mais ou menos já com uma boa produtividade, enquanto você vê uma árvore com 3 anos de cacau aqui, você vê uma dificuldade muito grande dela ter essa produtividade que a gente encontra no estado do Pará. Pelo que se observa, o estado do Pará tem tido uma tendência crescente de produção de cacau e de suas áreas plantadas. Tem uma situação no estado do Pará que favorece muito a agricultura, entre outras lavouras. Tem uma distribuição climática muito boa, chove muito bem no decorrer do início do ano, janeiro, fevereiro, março, abril. Chove muito mesmo. E esse período agora, junho, julho, agosto, setembro e outubro, é um período de queda de ocorrência de chuva. Mas como o solo é muito bom, retém muita umidade e você vê o efeito disso a nível de desenvolvimento das plantas. Eu me empolgo um pouco em falar do Pará, porque é um estado que trabalha com cacau há muito tempo, você vê realmente muita coisa promissora. Não é à toa que muitas indústrias hoje que comercializam cacau estão já se instalou no estado do Pará, né? Hoje existem algumas limitações, mas isso está sendo resolvido com relação ao governo do estado, que é acesso, entre outras coisas, voltado para a logística. Mas eu não tenho dúvida que o estado do Pará tem uma tendência crescente de produção. Você vê uns números que eu tenho aqui, uma coisa interessante. Enquanto a gente percebe que, como eu falei a vocês anteriormente, que a Bahia ela tem o mínimo e o máximo de produção 110, o máximo 160, é bom repetir, deixar bem claro, você vê que o estado do Pará, em 1999, eu tinha uma produção em torno de 23 mil toneladas. Aí ela vem se mantendo, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 45, 49 e o ano passado 47. Então você vê um cenário totalmente diferente. Ele é crescente, entendeu? Crescente muito em função de áreas novas. Enquanto a gente tem aqui, como eu falei você anteriormente, lavoura mais de 85%, com 45 anos de idade para cima, a gente vê no Pará lavoura com 10, 15 anos de idade, entendeu? Com produtividade crescente e um solo virgem. Podemos dizer que a produção de cacau na Bahia está perdendo espaço para o Pará? O solo tem para isso. Se tiver recurso do Estado focado nisso, o cenário, diga assim, não é curto prazo, mas a longo prazo, talvez eu nem vou estar aqui para enxergar, para ver isso, mas é bem provável que sim. Entendeu? Porque existe uma tendência, você está vendo. Hoje a gente está falando em 47 mil toneladas naquele estado, aproximadamente. E eu estou falando de 110, 120 mil toneladas na Bahia. É quase 35, próximo de 30% do que aqui. E com um solo que, vamos dizer, a quantidade, a área de solos novos para plantar cacau é o dobro do que se tem hoje lá. Então é uma coisa realmente que traz um benefício para quem quer investir ou quem pensa em cacau, focar nessas outras regiões novas. E o que está faltando aqui em nosso estado para que ele possa permanecer tendo destaque com uma boa produção? Falta hoje muita coisa, entendeu? Apesar de a gente perceber que já houve uma melhora muito boa a nível de
do que se era há 10 anos atrás. Os preços do cacau realmente eles têm reagido a um nível satisfatório, né? O que realmente limita um pouco a nossa produtividade na Bahia é a densidade de planta por hectare. Então, hoje, infelizmente, coitado, você vê os agricultores, por mais que eles se esforçam para tirar uma boa produtividade, mas a densidade de planta por hectare, na média, hoje em torno de 400 a 500 plantas por hectare, enquanto você poderia ter 900 a 1000 plantas por hectare. Então você perde na densidade de planta por hectare. Por quê? Morreram muito cacau no futuro e não houve reposição. Você chega no Pará, é 1.111 plantas por hectare, 900 plantas por hectare. São áreas novas. E aqui? Aqui em torno de 400, 500 plantas por hectare. Então isso é um fator limitante. Aí pergunto, precisa de quê? De um custeio agrícola, precisa de agricultor focar mais nessa necessidade de resgatar essa produtividade por hectare em função da densidade. É só isso que precisa ser feito. Então esse é o maior desafio do cacauicultor? Sim, porque se ele conseguir, para ele conseguir verticalizar a produção, ele tem primeiro que densar a área por hectare. Se não conseguir fazer isso, ele vai ficar a vida toda, entendeu? Vamos dizer assim, a linguagem que a gente sempre usa assim, em campo, dando murro em ponta de facão, porque não vai sair do lugar, entendeu? Se você tem uma produtividade boa, está muito em função do que você tem em termos de planta por hectare. Se você tiver esse tipo de limitação, não adianta. Nós temos solo bom, nós temos situações climáticas muito boas, temos problema com a vassoura de bucha, mas a vassoura de bucha já ia estar quase 20 anos, né? Mas o nosso maior problema hoje na lavoura cacaueira é produtividade. Na Bahia é produtividade. Por que no Pará eles conseguem tirar uma excelente produtividade? Entendeu? No Pará hoje, para você ter uma noção, vamos falar planta, né? Para você ter uma noção. No Pará hoje, em média, em torno de 900 gramas por planta. 900 gramas por planta. Aqui, se me perguntar, hoje está na parte de 150 a 200 gramas por planta. Como você vê essa questão da produção de cacau de qualidade? É tudo uma sequência da boa produtividade que ele possa extrair da fazenda dele. Porque mercado você tem para tudo. Você tem mercado para cacau fino, você tem mercado para cacau orgânico, você tem mercado para o cacau convencional. Entendeu? Se ele tiver uma boa produtividade, ele pode ir atrás desses segmento de cacau. Ele pode até fazer o seu chocolatezinho caseiro e comercializar. Ele tem que ter a produtividade dele. Aí ele vai ver onde é que ele se acopla melhor e ele vai dar segmento no negócio dele. Mercado tem para cacau. Hoje, vou dizer o seguinte, a liquidez do chocolate hoje é o melhor negócio do mundo. Não tem outra coisa. Se você sair daqui, você vai ficar pensando em comer um chocolate, porque é prazeroso você comer um chocolate. Entendeu? Então existe esse mercado. E ali que você chega hoje com um produto, no ato você já recebe o dinheiro, em alguns casos, dependendo do agricultor, você recebe o dinheiro um pouco antecipado. Mas enfim, para que coisa melhor do que isso? Agora, o agricultor tem que saber vender o seu produto e procurar qual é o melhor segmento dentro da atividade dele profissional que ele possa explorar e ter resultado. Alguns internautas que acompanham o nosso site têm algumas dúvidas e gostariam que fossem esclarecidas por você. O primeiro foi Hélio de Freitas. Ele é baiano, mas mora já há algum tempo em Belo Horizonte e gostaria de saber se, de fato, já se consegue efetivamente trabalhar no azul. Quem está na lavoura cacaueira já há algum tempo. Primeiro, para ele trabalhar no azul, ele tem que entrar na lavoura sem nenhum débito. Ele tem que saber o que ele tem. Porque se ele for fazendo a lavoura em cima de um custeio agrícola que ele não possa pagar, ele não vai sair tão cedo. Então ele tem que fazer um diagnóstico da área que ele tem ou da área que ele quer comprar, ver as probabilidades futuras de médio a longo prazo, e a partir daí ele traça a sua administração, porque eu não vejo problema nenhum, entendeu? Eu vejo mais assim, tem que ter muita atenção, focar muito no que quer, se não puder ter tempo, pagar a técnicos competentes, que hoje tem muito aí, desempregar pessoas muito boas hoje no cenário e aplicar realmente o que ele quer dentro da fazenda. Eu não tenho dúvida, como eu falei você anteriormente, quem hoje se dedica à lavoura cacoeira não está arrependido do que está fazendo. A segunda pergunta dele foi: qual a produtividade @ por hectare se está alcançando de fato em roças bem cuidadas?
vamos falar assim, não é arroba por hectare, vamos focar mais produção por planta, porque eu não sei qual é a densidade que ele está se referindo, né? Se for uma densidade de 1.000 e poucas plantas por hectare, é só fazer a conta. Ele chega no, se for uma densidade de 500 plantas por hectare, é só você fazer a conta. Enfim, hoje na Bahia, hoje você consegue chegar a mais ou menos uma produtividade em torno, é uma fazenda bem cuidada, em torno, assim por planta, em torno de 450, 500 gramas por planta. Isso no Pará, eu estou falando que eu vi. Aqui também acontece, eu conheço uma fazenda aqui numa região específica que também chegou a esse nível, de 1,5 kg gramas por planta. Então, é interessante do cacau que ele tem uma situação bastante interessante. Ele tem um mínimo, ele tem um máximo, e esse máximo vai depender muito do que você der para ele. Entendeu? Então isso já veio. Aqui na Bahia tem fazenda nesse nível, já aconteceu, não sei se nesse momento elas têm essa mesma produtividade, mas chegou em torno de 1,2 kg por planta. Né? Mas se você for jogar na média hoje, está em torno de 200 gramas por planta. Se você tem 1.000 plantas, é só fazer a conta, você sabe qual é a produtividade mesmo. Se você tem 500, é só fazer a conta, você chega a um número. Mas está muito em função da densidade de planta por hectare. Antes do surgimento da vassoura de bruxa aqui na região, a lavoura cacaueira deu enorme contribuição para a economia, não só do estado, mas também de todo o país. Como é que você analisa essas duas fases da região, antes e pós vassoura de bruxa? A lavoura cacaueira da Bahia, ela foi e ainda vai ser importante por muitos anos, tá? Agora, ela gerar uma receita como era 20 anos atrás, isso dificilmente a gente vai conseguir ver isso em médio a longo prazo. Não, eu não vejo, porque são áreas velhas, uma boa parte de agricultores tem um compromisso com o banco, entre outras empresas, então não estão hoje capitalizados o suficiente para verticalizar a produção dele. Apesar deles terem intenção e terem conhecimento, entendeu? Disso que eu estou falando para vocês, mas eu vejo a lavoura cacaueira assim, uma lavoura que hoje favorece muito essa região, essa mata, essa região aqui nossa da Mata Atlântica, entendeu? Vocês vão verde, bonito, ela tem uma extensão... Sistema Cabruca, ela tem uma extensão de norte a sul, magiando no litoral em torno de 240 km e de leste a oeste em torno de 70 km. Então é um concentrado que você vê que é cacau, que não já foi cacau. Então está preservado, está sendo isso. Mas para isso voltar a gerar uma receita do que era no passado, a gente pode esquecer. Mas manter isso que se tem para médio e longo prazo, tem condição de perfeitamente se manter. Porque já passamos por situações muito difíceis, logo conseguiu a vassoura de bruxa. Nós tínhamos uma produção na Bahia em torno de 400 mil toneladas. Eu estou falando hoje de 120 mil toneladas. Entendeu? Então nós chegamos no poço, nós chegamos a 90 toneladas na Bahia. Então chegamos no poço, estamos resgatando ao pouco a produtividade, mas não vamos voltar de hipótese alguma o que era no passado de 400 mil toneladas. Isso é fato. Bom, obrigada mais uma vez, Aureliano, por ter aceito o nosso convite, vir aqui ao nosso estúdio, prestar essas informações importantíssimas para toda a região e o país. Estou à disposição e agradecer pela oportunidade, tá? Obrigado. Okay. E você continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br e participe enviando comentários, sugestões de matérias e dicas para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa!